da nossa coluna desta semana é déficit de atenção e hiperatividade, transtorno do comportamento que atinge de 3 a 6% da população e compromete diretamente o seu aprendizado escolar. Caracteriza-se pela desatenção, hiperatividade e impulsividade, trazendo assim prejuízos não só na vida escolar, como também na vida social e profissional destas pessoas. É importante destacar que nem toda criança ativa, expressiva ou criativa é uma criança hiperativa. Por isso, é tão importante o diagnóstico clínico para não rotular erroneamente essas crianças. Inicialmente, nós vamos falar sobre o déficit de atenção. Nem toda criança com déficit de atenção também é uma criança hiperativa. A criança com déficit de atenção é aquela criança que não consegue concentrar na sala de aula, nas explicações da professora, assim como ela não consegue ficar concentrada numa explicação ou numa orientação da mãe em casa, numa conversa familiar. É aquela criança que muda o seu olhar e o seu foco a todo o instante, em todo momento. Ela não consegue ter um foco de concentração. Qualquer barulho, qualquer pessoa tira o seu foco de concentração. Então é aquela criança que acaba tendo prejuízos escolares porque ela não consegue prestar atenção, por exemplo, numa explicação da professora, numa orientação para a realização de um trabalho. Então é aquela criança que não consegue memorizar essas orientações, ela não vai levar um recado para casa, por exemplo, ela não prestou atenção no recado, ela não lembra o recado e por isso vai somatizando uma série de prejuízos para ela escolares. Assim como também na vida social, é aquela criança que ao brincar com os coleguinhas, a explicar uma brincadeira, sugerir regras, é aquela criança que não conseguiu seguir as regras porque ela não estava prestando atenção na hora da explicação. Aí acaba criando conflitos também sociais por causa dessa falta de atenção dessa criança. A criança com déficit de atenção e hiperatividade, além desses prejuízos da desatenção, ela também é uma criança ativa demais, que a gente fala de hiperativa, ela é agitada demais. Mas, porém, é importante observar que ela é agitada em todos os momentos do dia, em vários locais. Ela é agitada em casa, ela é agitada na escola, ela é agitada nos seus momentos de encontros sociais com seus amigos. Então, em todas as áreas, ela é agitada. É aquela criança que no almoço familiar, ela não consegue permanecer durante aquele tempo do almoço parada ou sentada. É aquela criança que durante a escola, no horário da aula, ela não consegue permanecer por um longo período de tempo sentada, concentrada, assistindo a aula parada. Ela não consegue ficar parada por um longo período de tempo. Às vezes esse tempo modifica. Algumas crianças o tempo é menor de concentração, de ficar parada, e algumas outras conseguem até ficar um tempinho maior, porém elas não conseguem permanecer paradas. Assistindo um filme, por exemplo, é aquela criança que não consegue assistir todo o filme, ela não prestou atenção. Ao final do filme, se você perguntar, ela não sabe recontar toda aquela história, porque ela perdeu pedaços daquela história. Então ela não vai conseguir ficar assistindo um desenho pelo tempo daquele desenho. Ela vai mudar o foco para outras coisas. É aquela criança que começa assistindo o desenho, pega um brinquedo, liga a televisão, pega um brinquedo, faz várias coisas ao mesmo tempo. Ela não volta para o desenho, vai para o brinquedo, então ela não consegue ficar parada.
Isso é uma questão biológica, não é da vontade dela. São conexões cerebrais que falham e que causam esse desconforto e essa desatenção e essa agitação. Por isso, é tão importante organizar uma rotina que inclua atividade física para essas crianças com o diagnóstico de déficit de atenção e hiperatividade. A atividade física, ela estimula hormônios que vão ajudar nas conexões cerebrais e vão ajudar a estabilizar essa concentração e essa agitação. Minimizam os prejuízos e às vezes evitam dessa criança precisar tomar uma medicação para equilibrar essa desatenção e essa agitação. Então, quanto menos essa criança precisar de medicação, melhor para a vida social dela. Então, organizar uma rotina com atividade física, sempre direcionar essa criança para o foco de atenção dela, para o centro de atenção dela, trazer coisas do interesse dela. Então, seja jogos, personagens, algumas atividades, tudo o que traz para o foco da sua atenção, o que é de interesse dela, vai facilitar para a vida dela, tanto social, em casa, na rotina dela, como na escola. A escola, sabendo que essa criança tem um diagnóstico de hiperatividade, ela vai traçar caminhos para trabalhar com essa criança dentro do seu foco de atenção. Buscar sempre trazer essa criança para a atenção, para o convívio social e minimizar os prejuízos da falha de concentração que ela tem dentro da escola. Trabalhando isso ao longo do tempo e as etapas, passando pelas etapas de ensino, à medida que essa criança se torna um jovem, um adolescente, um adulto, vai minimizando e ela vai conseguindo ter um melhor controle do seu comportamento e assim minimizando os prejuízos não só acadêmicos, como também do seu convívio social e do seu futuro profissional, para que ela também não tenha prejuízos no seu desempenho profissional. Então, por isso é tão importante, desde o início da primeira infância, diagnosticar essa criança hiperativa ou com déficit de atenção, ela começar a trabalhar através de atividades físicas, motoras, psicomotoras, com terapia, para que ela consiga melhorar o seu foco, a sua atenção e minimizar esses prejuízos na sua vida social e principalmente na sua vida acadêmica.